Boa noite pessoal. Vamos embora para mais uma live. Terça-feira de muito calor. Hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Loyola. Quem não conhece vai conhecer essa fera aqui hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para quem está chegando. Hoje é um assunto legal, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vamos tratar sobre guerra de narrativas, embates. Fala, Ronaldo. Me abandonou, hein, Ronaldo? Vamos falar sobre como utilizar discursos a favor de uma pauta, como o discurso pode ser trabalhado, dados, tudo com um cara que é referência hoje nesse aspecto, que é o Paulo, uma pessoa que está aí na mídia, tem participado bastante da Jovem Pan, programas aí para ter embate sobre ideologias, sobre assuntos polêmicos. Então é isso, pessoal que está chegando, vou esperar o Paulo chegar aqui para convidar ele. Deixa eu ver aqui, se o Paulo ainda não entrou, deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Paulinho Tom. E aquela dinâmica de sempre, quem tiver perguntas, quem quiser saber de alguma coisa específica, deixa aqui na caixinha para a gente responder ao longo da nossa live. Tema e vamos que vamos. Boa noite, Paulo Loyola, o homem mais bonito do marketing político. Você é muito gentil e nem sempre fala a verdade. Para com isso, para com isso. Bom, sem mais delongas, boa noite, pessoal que está chegando. A gente hoje vai tratar de um assunto bem legal. Vou fazer uma breve introdução aqui, depois deixar o Paulo falar um pouquinho, e depois a gente vai para as perguntas, para o bate-papo. Para quem não sabe, o Paulo também é um grande estudioso e marqueteiro político, dono de uma das agências que trabalha no campo progressista mais famosas do Brasil. E é um cara que tem participado muito de debates, de programas da Jovem Pan, e tem falado muito sobre é, posicionamentos, debate com a direita. Introduzido isso, Paulo, por favor, faça sua apresentação, para depois a gente cair matando no nosso tema. Bem, boa noite, obrigado, Márcio. Uma honra estar aqui mais uma vez contigo, meu sócio, meu brother aí. Bem, meu nome é Paulo Loyola, eu sou carioca, tenho 38 anos, sou administrador, fui muitos anos funcionário público, trabalho com campanhas políticas desde 2016, trabalho com planejamento estratégico aí desde 2008, mais ou menos. E, enfim, como o Márcio já falou, tenho me jogado muito nesse processo aí das disputas narrativas. Estou ansioso para bater um papo sobre isso. Boa, Paulo, muito legal. Paulo, vamos começar conversando um pouquinho sobre essa questão da narrativa, né? Esse meu conceito de guerra de narrativa, eu bati um papo com você um dia desse sobre isso, e eu queria trazer um dos programas que eu acho que foi um grande ápice aí desse momento que você vive, que foi com o delegado Palumbo, né? Onde você levou dados lá, porque o pessoal estava falando sobre crimes, e você falou, ó, o crime aumentou, o número de casos aumentou, o pessoal falou que não ia aumentar o número de crimes e aumentou. E aí você foi, soltou um corte, e isso repercutiu muito, né? Como é que foi isso? Conta um pouquinho, depois a gente vai entrar em como cada um utilizou isso, porque depois fez lá uma postagem, né? Cara, foi isso, né? A discussão era justamente um processo sobre a questão dos CACs, e aí, enfim, vou até dar um passinho atrás aqui. Tem duas grandes defesas dos CACs, né? Para quem não sabe, CACs são caçadores, colecionadores e atiradores. Colecionadores, atiradores e caçadores.
são essas pessoas que frequentam clube de tiro, que têm posse aí de arma, né? E esse é um tema no qual eu já havia me debruçado um pouco por algumas razões. Duas delas do ponto de vista muito da minha experiência, porque eu sou filho de policial e eu trabalhei armado durante 3 anos como guarda portuário. Além disso, como eu já falei, né, minha formação foi na gestão pública e lá a gente, obviamente, você estuda educação, você estuda saúde, estuda também segurança pública. E é uma pauta que, como a gente tem muito cliente aqui no campo progressista, e essa é uma pauta ruim para o campo progressista de maneira geral, é uma pauta na qual a gente também aqui já tinha se debruçado de alguma forma. E, como o Márcio já falou, tenho ido lá na Jovem Pan para fazer essas discussões, né? Então, às vezes, tem ali a pauta do dia e tudo mais. E aí entramos justamente nessa discussão em relação aos CACs. O argumento ali naquele momento foi um argumento mais emocional do que muito emocional, travestido de técnico, vou explicar um pouco isso, que na verdade não é o centro da questão. Assim, o que eu falei foi que aumentou o número de CACs e aumentou o número de crimes cometidos por CACs. Aí eu pego os dados do Distrito Federal, são dados fortes, são dados emocionais, né? O dado de 745% de aumento em 4 anos, que obviamente é um recorte ali dos números absolutos, não deixa de ser um aumento significativo, mas foi um recurso narrativo que eu encontrei ali para, de fato, me opor à questão dos CACs. Obviamente, é uma questão muito mais profunda para ser discutida num programa, no meio dessa discussão, com gente se interrompendo. Não é o caso. Oi? Debate caloroso, que é normal Pois ficar, né? Pois é. Inclusive porque tem vários elementos sobre os CACs especificamente que nem deu para falar ali, né? Cara, você está num país como o Brasil que a gente não consegue solucionar 70% dos casos. Você está num país que boa parte das ameaças feitas com armas nem chegam a serem registradas. Tem muito elemento de que aumenta latrocínio, que aumenta feminicídio. Eu fui em cima de um dado que nem, repito, nem é o dado mais importante do processo, mas que também conversa muito, e isso é muito legal de falar, isso é um negócio que eu não tinha dito até agora, mas que conversa muito a linguagem da esquerda, né? A esquerda ela tem essa pegada, principalmente no pós-pandemia ali, que se jogou muito nesse processo dessa ciência positivista, né, dos números, da evidência, do teste, da hipótese, dessa ciência que alguns clamam aí ser uma ciência pura. Então, tinha ali muitos elementos que eram adequados para fazer aquele conteúdo ir mais longe, né? Então, tinha ali um inimigo comum, era um delegado, né? Um cara que era supostamente referência ali na área de segurança pública. Estava na Jovem Pan, que o campo progressista obviamente entende, sabe que não é a nossa casa, sabe que não é nosso lugar, então estava meio que jogando fora de casa ali. Você tinha o próprio Corte, né? Quando ele é confrontado ali com a questão da fonte, porque ele quis questionar minha fonte, justamente para foi o momento mais engraçado do vídeo, né? Quando ele quis questionar a minha fonte, justamente para contrapor o meu argumento, como se a fonte fosse uma ONG qualquer, não seria válida. E aí eu falei, olha, os dados são da Secretaria Civil de São Paulo, de Segurança Pública de São Paulo, da Polícia Civil. E aí ele trava, fica uns segundos travado, assim, tentando entender o que estava acontecendo, e o pessoal que estava do lado dele riu e tal. Acaba que os dados eram, na verdade, os dados são consolidados pelo governo federal, né? São dados do Ministério da Justiça. Tanto que mais na frente do programa eu volto nesse assunto, e aí ele desqualifica os dados, falando, não, mas o Ministério da Justiça não tem competência para isso. Todo respeito, uma estupidez, mas enfim, faz parte dessa disputa narrativa também, que a direita
vem fazendo de uma maneira muito bem sucedida, eu diria, nos últimos anos, de justamente quando um dado ele não é favorável ao seu próprio discurso, você desqualifica a fonte dos dados, né? Que, enfim, é um recurso sofista desde sempre. Mas é um pouco esse processo aí, um pouco do que rolou ali naquele momento. Muito legal. E agora, sim, para a galera entender onde a gente vai chegar com esse assunto, que a gente vai chegar no final, que vai falar sobre comunicação política e um pouco sobre mobilização. Depois da entrevista, teve os cortes, né? O Paulo fez um corte, e essa cena foi muito icônica na hora que o Paulo fala, de onde são os dados? Ele fala, da Polícia Civil de São Paulo. E todo mundo fica com uma cara de tacho, e aí isso virou um corte, e espalhou muito rápido, e pessoas utilizaram, influencers utilizaram. E aí teve o seu lado, né, Paulo, que aí viralizou. E aí, automaticamente, o delegado Paulo teve que fazer um contraponto, porque deve ter que aumentar em uma proporção grande. E ele falou: bom, tenho que responder. E ele utiliza também o próprio corte para falar, para fazer isso que você falou, tentar descredibilizar os dados. E aí que entra a guerra de narrativas, porque os dados eram os mesmos, só que você utilizou para um objetivo e ele utilizou para outro, né? E aí você, sendo do campo progressista, a gente já falando de processo de comunicação política também, como que tu enxerga isso e como que você vê a importância disso para debater pauta e engajar o público? Cara, isso para mim é o jogo sendo jogado, né? Nada de novo, assim. Eu só acho que o campo progressista de maneira geral, a esquerda de maneira geral, teve bons momentos e maus momentos nesse processo de disputa narrativa. E eu acho que nesse processo de revolução da comunicação que a gente está vivendo, dos últimos anos, né, que todo mundo está conectado, todo mundo produz conteúdo, todo mundo está ali integrado nas redes, que muda muito a dinâmica da comunicação de massa, né? Então você tinha ali um lugar onde os grandes jornais, as grandes TVs, as grandes rádios dominavam ali o processo comunicacional. E você tem hoje competidores com milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter. E esse processo passa a ser disputado de uma maneira que não era disputado até então. Mas esse processo tem uma máxima, né? Inclusive falando sobre dados, que o dado, se você torcer ele, ele fala o que você quiser. Né? É muito tranquilo você usar dados a seu favor para montar uma determinada narrativa. Eu gosto muito, eu lembro da entrevista do João Santana falando sobre a campanha de 2014 e daquela desconstrução da Marina, e que todo mundo acusa ele ali de ter utilizado recursos inadequados e tal. E ele fala, cara, olha, ela tinha uma posição que era a independência do Banco Central, inclusive por uma questão de financiadores. Eu sabia que ela tinha essa posição, que ela não podia defender isso publicamente. Montamos ali um discurso contra a independência, porque éramos contra de fato, e ela, como não conseguiu encaixar a própria narrativa nesse processo, saiu muito mal, saiu muito queimada desse processo de maneira geral. Então, estou falando de 2014, mas eu poderia falar da Grécia Antiga. Assim, inclusive, o pensamento socrático, né, ele vem para se contrapor ao sofista, a pessoa que justamente utiliza ali e monta o argumento da maneira que lhe convém. Aliás, tem um livro muito bom nesse sentido, que é o Como Ganhar uma Discussão Sem Ter Razão, que é um livro do Schopenhauer, que ele não terminou, mas é um livro maravilhoso. Assim, para quem trabalha com isso, eu diria que é obrigatório até. E a tradução desse livro e a introdução deste livro é feito por ninguém mais, ninguém menos do que Olavo de Carvalho. Muito bom.
E é muito bom O, o livro. o Paulo aí dando dicas de um livro com o Léo de Carvalho, é tipo eu falando do Pablo Marçal agora. O livro é do Schopenhauer, o Olavo traduziu, É. em minha defesa. E aí, Paulo, eu vejo que a gente está passando por um momento, né, onde a gente está um ano de campanha. Muita gente que está vindo a concorrer, a criar a pré-candidatura agora, não está na hora de falar de política, a gente está na hora de construção de reputação, enfim, a gente fala muito sobre isso. Mas tem muitos players que já estão aí colocados como pré-candidatos, não tem como fugir disso. E aí que eu acho que entra essa questão da guerra da narrativa, do posicionamento e de utilizar a comunicação estratégica através de cortes, pequenos detalhes e tal, para criar essa mobilização quase que orgânica, né? Para que as pessoas que concordam ou discordam chegar para poder comunicar. Eu vou dar um exemplo, depois você também pode contrapor com outro exemplo, mas eu vou falar muito aqui de São Paulo, que é o que a gente vê muito com o processo da Tabata, do Ricardo Nunes. É, é uma guerra de narrativas ali muito, e de posicionamento muito forte. A Tabata espera ele vir com algum conteúdo, algum dado para ela poder contrapor e expor um outro lado, né? E aí muita gente fala para ter muito cuidado com esse aspecto político e tal, mas você é um cara que tem uma visão diferente sobre isso. A gente até estava conversando esses dias sobre, queria que você falasse um pouquinho disso também, sobre como falar de política agora em alguns tipos de campanha, necessário ou não necessário. Cara, eu vou começar com uma resposta clássica da esquerda, que eu acho que, na verdade, faz muito sentido e com a qual eu concordo muito. Tudo é político. Tá? Então, eu vou partir deste princípio. Como tudo é político, amigo, discutir o Big Brother é político, discutir o buraco é político, discutir educação, saúde ou segurança pública é absolutamente político. O que eu acho que a galera quer falar, quando pauta um pouco desse processo, vai muito mais numa linha de dizer, olha, não dá para falar tanto da política dura nesse momento, do institucional e tudo mais, que eu também acho uma besteira. Assim. Tem vários clientes aqui hoje que estão indo para cima da política dura, entrando com ação em Ministério Público, falando de LOA, falando de lei orgânica, de orçamento, falando de fiscalização do setor público, falando do processo de privatização, e tudo isso é político. Né? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, como se a pessoa tivesse que ficar falando sobre amenidades até o período eleitoral. E eu sei que não é isso que as pessoas que defendem esse ponto estão querendo dizer. Né? É porque a gente, de fato, precisa dar uma linha ali E, mais voltada para um entretenimento, para uma informação, para o processo como um todo, né? Então, e aí entra a questão dos dados, entra a questão das análises, entra a questão dos casos. Falando sobre, voltando no ponto de segurança pública, por exemplo, lá na Jovem Pan. Eu já, inclusive, derrubei algumas pautas lá justamente fazendo isso, assim, porque era, vamos discutir segurança pública, vamos. Saidinha. Cara, saidinha não resolve nada. Pô. Me mostra aí um artigo, me mostra um estudo, me mostra um especialista que me fale que acabar com saidinha vai resolver problema de segurança pública no Brasil. E assim, vai ter zero. e o Paulo entrou, alguma call entrou ali pro Paulo, vamos esperar ele voltar. A minha mãe resolveu me ligar, gente. Desculpa. Então pode, então pode, tá liberado. Não, mãe pode, mãe pode. Mas o que eu estava falando justamente sobre esse processo da segurança pública. E aí os caras pegam lá na Jovem Pan, por exemplo, coloca lá, mas e esse crime? E esse crime? E esse crime? Assim, obviamente, né? Ninguém gosta. E você bota lá a imagem e as pessoas ficam impactadas, ficam chocadas. E eu até comentei muito isso quando veio a polêmica lá com o Palumbo, porque repara só, os dados de homicídios, os grandes dados de violência do Brasil caíram em 2023. Caíram. Homicídio caiu 4%,
Até roubo de celular, que a galera fala muito, assim, caiu bastante. E aí vem a narrativa, né? Quando eu cheguei lá na Jovem Pan, a narrativa era, não, porque a violência aumentou. Aí eu falei, mentira, a violência está diminuindo. Em alguns estados, mais até do que outros, mas de maneira geral, nacionalmente, a violência está diminuindo. Aí eles mudaram o discurso. É engraçado ver isso. Eles mudaram o discurso. Tipo assim, a sensação de segurança piorou. Repara como você está dentro de um mesmo movimento. Inclusive, hoje estava até engraçado, o pessoal estava fazendo dando uma zoada na Folha, porque a Folha fez uma cobertura do resultado da pesquisa da Atlas, que foi muito divertida. Assim, divertida mesmo, porque a aprovação subiu, a rejeição do governo federal diminuiu, e aí a fala da Folha foi. Eu vou pegar aqui exatamente depois, mas foi assim: a rejeição deixou de aumentar. Porque assim, que é a forma que você escreve para não dizer, para não escrever a palavra melhorou. Eu estava numa discussão outro dia com o Kobayashi, que faz a condução lá de um dos programas que eu participo na Jovem Pan, do Tá na Roda, e aí a gente discutindo justamente pauta de segurança pública, e aí ele veio e falou assim, tá menos pior? Aí eu falei, para você que torce para piorar, tá. No meu ponto de vista, tá melhor. Aí ele ficou todo. Ai, meu Deus, nossa, não foi isso, não foi bem isso que eu quis dizer. Por que isso? Porque dependendo da palavra, dependendo do momento, dependendo do tipo de ataque que você faça, do termo que você use, você vai dar mais força ou menos força para aquele termo, ainda que seja um resultado positivo. Ou seja, obviamente, né, a Jovem Pan tem uma tendência de direita, isso é inegável. Eu, inclusive, sou chamado lá de contraponto. Essa é a minha função na Jovem Pan. É ser uma minoria que fica ali trazendo uma outra opinião. E aí ele ficou meio assim, meio se sentiu meio ofendido ali. Eu falei, cara, de boa, se você está torcendo como você está torcendo, você usa a palavra menos pior. Eu não acho que diminuir 5% os homicídios seja menos pior, eu acho que é melhor. E aí ele tentou refrasear lá, então tá bom. Não, não tá bom. A gente tem índices vergonhosos de segurança pública. Mas a questão é que justamente é essa. A palavra que você usa, o termo que você usa e tudo mais, ela é muito reveladora do processo de por quem você está lutando. Né? Então, e isso fica muito nítido, justamente quando você vê esses programas de discussão política, né? Não, e aí que vai entrar no que agora vamos entrar numa parte mais também de comunicação, que eu vou falar um pouco, né? Seja você vivendo dentro de um aspecto polarizado ou não, esses processos de narrativa, de guerra de narrativa, de defender pontos, contrapontos, é muito bom para filtrar público, né? E engajar com pessoas. Então, por exemplo, quando você está numa pré-campanha, você já tem um posicionamento muito bem definido e quer trabalhar dentro de um aspecto para trazer mais gente, ou para fazer também o contrário, né? Repelir pessoas que você não sabe que não vai ter voto, é muito bom utilizar dessa estratégia para poder criar um processo de mobilização digital. É muito bom. Ver o que aconteceu com o Paulo na Jovem Pan é um grande exemplo disso, nesses trechos que a gente está falando. Eu coloco do Paulo porque o momento do Paulo foi um boom, né? Foi uma coisa muito grande. Foi o que viralizou, foi. Foi o que viralizou. Então, assim, a nível de comunicação, vale muito a pena para quem já tem pautas definidas, para quem ainda não está num processo ainda de construção de imagem, para quem já está bem ciente dos caminhos que vai seguir em relação ou a um campo A ou campo B, fazer isso. Ter esses cortes, ter esses conteúdos de opinião, promover esses debates, porque aí você traz pessoas. Por que as pessoas querem aqui, né, Paulo, no Instagram? O que foi muito bacana de ver também?
pessoas querem debater, querem participar. Elas querem fazer parte daquele processo. Seja para te criticar ou seja para te defender. Isso aconteceu muito também, né? Sim. Aí você tem que entender um negócio que eu já até meio que falei, talvez eu esteja meio repetindo, você tem que entender com quem que você está conversando. Então, por exemplo, durante essa mesma discussão, esse vídeo até não viralizou tanto, mas rodou bem. Chega um momento que o Palumbo vira para mim e pergunta: como é que você se sente? E aí eu respondo muito imediatamente assim: não interessa. E aí por que eu respondo isso? Porque o público com o qual eu estou conversando, eu estou querendo conversar, é o público progressista. A gente veio de uma pandemia, de negação de vacina, de todo aquele processo que a gente já sabe. O campo progressista ficou muito nessa linha, né? Da ciência, desse processo como um todo. E aí eu respondo para ele: não interessa. O que interessa é a gente analisar os dados. E aí eu jogo numa linha mais emocional, que eu falo: olha, não interessa quem grita mais sobre a violência, interessa onde tem mais violência de fato. Inclusive, a gente tem que analisar onde que isso está subnotificado, porque os dados também ajudam a analisar isso. E aí, porque essa é a minha linha de defesa, esse é o personagem que eu represento ali, né? Mais técnico, que dialoga com um público mais que se importa mais com esse processo da ciência, que entende desse processo. Entende, vou botar aqui entre muito parênteses, porque é um processo complicado de entender mesmo. Pouca gente entende o que de fato é uma distribuição estatística, é uma validade científica, uma revisão por pares. Agora, eu uso uma linguagem para me comunicar com o público que valoriza isso. E isso também contou muito ali. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente entender. Eu estava ali querendo dialogar com um público que valoriza demais o lugar onde eu estava, contra quem eu estava falando, a pauta que eu estava defendendo. E aí, obviamente, essas pessoas também já têm todo um viés para concordar comigo. Mesmo que eu tivesse errado, a probabilidade que essas pessoas concordassem comigo de maneira errada, de maneira eu estando errado, seria muito, muito grande, porque tem a questão do viés de informação, e é por isso que a gente é levado à questão das fake news e tudo mais. Então, agora, cara, absolutamente importante hoje você fazer esses cortes. Agora é isso. Não dá para fazer qualquer corte, não dá para fazer qualquer coisa. Você tem que entender com quem que você está falando, quais são as dores com as quais você está dialogando. Por exemplo, você pega o pessoal do MBL e os caras, eles têm um monitoramento muito adequado assim das dores da população. Pelo menos, mais uma vez, né? Daquele público ali com o qual eles querem conversar. Boa. Que a gente sabe que é mais jovem, é mais masculino, tem uma tendência liberal, são mais conservadores num determinado sentido, economicamente liberais. Como eles sabem como esse público se identifica, é isso. A galera do MBL vai fazer turismo de presídio em El Salvador, porque eles sabem que tem um perfil da população que valoriza muito aquilo cara, eles vão usar corte desse negócio, de Bukele, de não sei o quê, que por mais que, por exemplo, o campo progressista e pessoas como eu considerem uma ditadura, para eles e para o monitoramento deles e para o público deles, particularmente, não interessa. Ou seja, se eu mostrar o meu ponto para o meu público e ele mostrar o ponto dele para o público dele, não muda nada. É um jogo de soma zero, sabe? Então, de maneira geral, inclusive, é muito difícil que as pessoas, de fato, mudem de opinião sobre determinados temas. Né? A mudança de opinião dentro desse processo de disputa narrativa, que a gente está tão inserido nas nossas bolhas, ele é um processo extremamente complexo. Então, é importante fazer, principalmente se você está ali mais ideologicamente girado para um lado e quer dialogar com aquele público e se posicionar em relação a isso, super importante. Agora, o que eu falo, né? Cara, isso tem pesquisa, tem planejamento. Esse é um público com o qual eu dialogo há pelo menos 8 anos. Né? Então, óbvio, agora encaixou muito. Por exemplo, eu nunca fui muito de Twitter. Voltei para o Twitter só por causa dos vídeos da Jovem Pan mesmo. Eu estou no Twitter desde 2008, mas não usava.
Então, tem que entender com quem está conversando também, né? Ô, Paulo, e agora caminhando também para essa questão de conteúdo, né? A gente falou que passou pela discussão, pela narrativa e tal, e aí o conteúdo. Olha como é que é importante também, depois eu queria que você viesse com alguma coisa para a gente poder promover isso para quem está assistindo a gente. Olha que importante. O Paulo fez uma entrevista lá, um debate mais ou menos 1 hora e meia, que durou, total. Da Jovem Pan, É, 2 horas. 2 horas de debate, onde teve lá. Eu acompanhei no dia, então eu entrei no YouTube lá, tinha um comentário pra caramba, tanto de uma galera quanto outra galera, aquele processo de mobilização. E depois o Paulo pega aquele vídeo e decupa lá uns 2, 3 cortes, mas estrategicamente os cortes que iam funcionar, os cortes que iam conversar, dialogar. E por que eu estou falando isso? Eu vejo muita gente às vezes pegando assim, vou pegar um vídeo diamante de 1 hora e meia e vou sair cortando ele todo e coloca aquelas pequenas pílulas que às vezes não fazem sentido nenhum, né? Aí fica aquele O diamante videozão chato, nem é para isso, né? Sim, e a fica aquele, função do diamante nem é essa, mas enfim, outra história. e aí o pessoal fica com aqueles videozinhos mais chatos e tal, e não é estratégico, não é pensado de fato em como aquilo vai impactar. Então, a estratégia começa desde quando você sai da tua casa para ir para lá, já tem todo o processo na cabeça até a hora de fazer o corte e colocar o conteúdo na rede social para poder engajar com as pessoas, para poder criar aí movimento digital. Então, assim, é muito importante ter todo esse cuidado. E aí, Paulo, voltando aqui agora, eu queria falar do Twitter. Eu deixei separado aqui para a gente falar do Twitter, porque é uma rede social que eu, por exemplo, sou um cara que não sou de Twitter, eu sou de Instagram, né? Ela é uma rede social que dá muito essa visibilidade para esse combate narrativo, né? Como que você hoje, você, tua equipe digital, enxergam o Twitter nesse processo de candidatura, de campanha, a importância dele? Eu faço uma piada com o Twitter, que é impublicável. Eu não posso falar, mas ao vivo, assim, num vídeo que vai ficar gravado. Mas vamos considerar que o Twitter ele é uma grande arena política digital em termos de discussão e narrativa, né? Lembrei da piada. Oi? Lembrei da piada, você já falou comigo. Sei que você sabe. É, Mas, enfim, é isso. O Twitter é um lugar onde a galera quer ver sangue, né? Então, assim, Twitter tem dois elementos ali muito importantes para fazer algo encaixar no Twitter. Para além da coisa do conheça seu público, linguagem, não sei o quê. O Twitter ele tem uma coisa que é o timing. Então, é, é, por exemplo, no dia que estava rolando uma discussão sobre a ABIN, né, porque tinha tido a ação lá sobre o Carlos. Não é de Deus, não é de Deus não, Ronaldo. E eu recuperei um vídeo do Roda Viva do Bebiano. Mais uma vez, falando, olha, Bebiano falou exatamente isso no dia 3 de março e morreu 11 dias depois. Seria muito ruim se esse vídeo viralizasse. E o vídeo viralizou, deu tipo quase 8.000 curtidas, cacetada de compartilhamento e tal. Porque justamente tem toda essa aura em torno. Mas qual foi o grande mérito ali? Foi ter sido o primeiro a falar do assunto ali no Twitter naquele dia. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é quando de fato você consegue representar um campo. O Twitter é ali o auge da polarização, né? Não cabe conteúdo morno no Twitter. Boa. Assim, o conteúdo morno no Instagram vai te dar menos curtida do que o normal. O conteúdo morno no Twitter, ele simplesmente não existe. As pessoas passam batidas por ele. Ele sequer é apresentado para o público. Assim, ele tem um algoritmo muito bem sucedido para pegar assim, só a coisa da polêmica, da novidade, da pancadaria, do sangue. O Twitter pede muito isso. No Instagram ainda cabe uma felicidade, ainda cabe um entretenimento, uma piada. O Twitter é um lugar bem mais tenso nesse sentido. O que é ótimo para discutir política também.
Mas ele tem que entender que o Twitter é uma das redes com menos usuários, né? Agora, são alguns dos usuários mais ativos politicamente. Isso é muito interessante sobre o Twitter. Porque você tem muito político, você tem muito jornalista, você tem muito militante de ambos os campos. E você tem muito uma galera mais técnica também, que faz os fios, que faz esses processos que acabam rodando muitas coisas lá. Então, o Twitter ele acaba tendo uma característica também, que é muito interessante e importante para quem trabalha com política, porque é lá que você vê as coisas primeiro. Assim, você vê ali a discussão primeiro no Twitter e 2 dias depois ela chega no Instagram. E no mês seguinte ela chega no Facebook. Mas tem essa questão do timing do Twitter também. Ô Paulo, é até legal também, vamos promover um debate, uma discussão entre a gente aqui para falar sobre captação de seguidores, né? Captação de seguidores no sentido, eu vejo que muita gente tem essa corrida no Instagram para trazer mais seguidores, quer que o número aumente. E o Twitter, eu enxergo uma visão muito minha, que ele é isso que você acabou de falar. Não dá para ser morno, não dá para ser leve, não dá para ser fraco no Twitter. Se for, esquece. Acho que o Instagram entendeu isso e deu threads para as pessoas. Tipo assim, quer falar um bom dia? Faz um thread, então. Deixa o Twitter para quem está lá se degladiando. E eu enxergo que o Instagram ainda é uma rede social que você consegue fazer muito aquele processo de topo, meio fundo de funil, captar gente, fazer uma conquista de ideologia, trazer uma pessoa que pensa igual para cá tal. E no Twitter eu vejo que não, quem tá ali tá polarizado mesmo, mas se o Paulo falou uma coisa que a galera gosta, a galera que concorda vai vir, e a galera que não concorda vai vir mais ainda, para poder fazer aquele processo de debate ferrenho, né? Que você acha disso nesse sentido? Você acha que tá certo? Acho que não? Eu penso que o Twitter é para quem quer trabalhar pautas específicas e colocar opinião para poder degladiar. Cara, eu quero falar um pouco dessa questão do crescimento de seguidores. Por exemplo, esse vídeo. Eu botei o mesmo vídeo, né? No Twitter e no Instagram. Obviamente ele rodou muito bem em ambos. Mas, por exemplo, no Instagram ele me rendeu uns 1.000 seguidores. No Twitter ele me rendeu uns 6.000 seguidores. Ele tinha uma linguagem mais daquele lugar mesmo, né? Como eu falei, assim, óbvio que o Twitter também valoriza essa questão. O PP chegou aí. O PP também é contraponto lá da Jovem Pan. Seja bem-vindo, querido. Boa. Mas a gente tem esse processo no Twitter, especificamente, que tem muito mais essa coisa do militante mesmo. É uma galera, inclusive, que não gosta muito de outras redes, de Instagram, de nada disso. Eles acham o Instagram rede de gente feliz. Assim, não, eu tô irritado com a vida mesmo, eu tô aqui para brigar, eu tô aqui para causar, para discutir. É muito essa vibe do Twitter, né? E aí, mestre? E o Instagram já tem uma pegada um pouco diferente. Então, assim, e aí o que deu para perceber muito nesse processo, isso muita gente já vem falando também. Porque aí tem outra coisa que a gente precisa entender, que é o ciclo de vida da plataforma. Plataformas que estão num ciclo de vida mais novo, o algoritmo dela entrega mais, inclusive usa muito robô, usa muito máfia, usa muita automação para, de fato, entregar mais isso. Então, por exemplo, o TikTok, o Quai, que são redes mais novas, elas estão entregando muito mais seguidor do que o Instagram e muito mais do que o Facebook, por exemplo, onde já está quase que impossível crescer, porque a plataforma chegou num nível de maturidade que você já não quer mais acompanhar ninguém novo. Você está ali se relacionando com quem você já se relacionava, mas tem uma questão de ciclo de vida da plataforma. A que foge um pouco desse processo é justamente o Twitter, que tem um pouco dessa tendência mesmo do, cara, se viralizou, você vai ficar muito grande ali e tal, aquilo vai aparecer para muita gente e tem uma dinâmica distinta. Agora, por exemplo, é muito mais difícil hoje conseguir seguidor no Instagram do que propriamente no Twitter. Assim. Como é muito mais difícil no Facebook. Está muito mais fácil no Quai e no TikTok. Mas é muito em função dessa questão
de ciclo de vida da plataforma mesmo. O próprio Twitter, né? Eu lembro do nascimento dele, na época. O Twitter, ele entrou com uma... Eu lembro que quando lançou o Twitter, ele tinha uma pegada informativa tal. Depois ele virou a rede social dos artistas. Você lembra dessa fase? Que os artistas entravam no Twitter. E aí o pessoal começou a popularizar. Eu acho que são redes que elas não entendem, acho que elas não sabiam onde que ia chegar, ou sabia, né, estrategicamente, nesse aspecto hoje de ter esse Ele nível. tinha muito essa dinâmica do que está acontecendo no momento, né? A pergunta que gerou o Twitter, não sei se você lembra, é o que está acontecendo agora? Não, e aí veio a política, né, e toma conta, e a gente está vendo que 2024 vai ser um ano diferente, Paulo. Não sei se você concorda comigo, até acho legal a gente bater um papo sobre isso também, no nosso minutos finais de live agora. Eu tô vendo 2024 numa constância. A gente conversou um pouco sobre isso no almoço essa semana, mas eu tô vendo 2024 a nível de conteúdo, a nível de digital, a nível de pré-campanha, campanha, uma coisa assim, muito maior do que eu já vi. O nível de criação de conteúdo, de importância de debate, de captar gente, tá assim, absurdo. A galera tá 1000 por hora. Coisas que eu vi acontecendo em 45 dias, em 90 dias, eu tô vendo acontecendo agora que já no período que vai durar 8 meses. E você acha, o que você pensa disso? Né? Eu dei minha opinião, vou falar para vocês, que eu falei com o Paulo. Eu acho que isso pode causar um esgotamento daqui a pouco de quem não tiver uma estratégia bem definida, bem maduro no sentido de criar conteúdo, de ter um processo de pré-campanha, sensibilização, motivação e depois voto. Vai criar um esgotamento e a pessoa pode daqui a pouco bater com a cabeça na parede e falar o que eu vou falar e para que eu vou falar, não sei mais o que fazer. Cara, eu sempre cito duas obras, na verdade, duas grandes teorias que ficaram até maiores do que os próprios autores, assim, que é a questão da sociedade do espetáculo, né? Sociedade do espetáculo é do Guy Debord e a sociedade do cansaço, que é de um coreano, eu não sei pronunciar direito o nome dele, é Byung-Chul Han. Eu acho essas duas obras muito essenciais para a gente entender o que está acontecendo e caminhar na direção de responder a tua pergunta. Primeiro, eu tô achando cada vez mais difícil produzir conteúdo. Você produzia um conteúdo meia boca em 2018, em 2016, ele rodava, cara. Pô, eu impulsionei textão em 2018. Sabe? Texto de 10, 15 parágrafos. Assim, as pessoas liam. Eu organizei TEDx. Eu costumo brincar de quando as pessoas tinham paciência para assistir um vídeo de 15 minutos. Isso foi em 2010. Segundo do Brasil e tal. E a dinâmica mudou muito de lá para cá. O que está acontecendo? O conteúdo frio, o card, o texto, essas coisas, assim, cara, ele está disputando a atenção, e aí a gente vai para a sociedade do espetáculo, com dancinha, com sangue, com coisas polêmicas, com copy chamativo, com o vídeo que te prende no primeiro segundo, com o clickbait, sabe? Então, assim, esse é o lugar contra o qual a gente está competindo quando a gente está produzindo conteúdo para um político. Então, assim, se o teu conteúdo também não tiver um bait, também não prender muito no início, também... Assim, o que é bom disso para a gente, estava até conversando com um amigo que tem uma agência mais tradicional e ele estava me dando razão nesse sentido, que ele falou, cara, o jeito de fazer comunicação em geral agora virou o jeito que a gente fazia campanha lá nos 90 dias, nos 45 dias. Então, a estrutura de comunicação mudou. Por exemplo, cara, a gente fez um conteúdo super legal hoje, inclusive, sobre aquela menina que era a social media da Stone,
que viralizou lá fazendo vídeo do carnaval nas mídias da empresa. Aquele troço deu muito mais resultado do que os milhões que a Stone jogou no Big Brother, saca? Então, assim, é disso que a gente está falando. Uma menina que Exato. estava ali no meio de um bloco de carnaval, fazendo sua selfie, mostrando seus amigos, todo mundo muito louco, jogou a marca, deu divulgação para a marca de uma maneira completamente absurda. E é essa dinâmica que a gente está vivendo. Então, assim, daqueles conteúdos mais duros, mais técnicos, mais pesados, eles vão ser cada vez mais difíceis de serem encaixados mesmo. Assim, só que isso é uma dinâmica da comunicação e eu não vejo mudança nesse processo, entende, Max? Quando Entendo. eu falo que, assim, vou usar um termo que eu odiava no período quando ele foi cunhado, que é o novo normal. A gente tem um novo normal de produção de conteúdo que, se você não faz... Pô, a gente estava conversando outro dia sobre produtores de conteúdo que eram referência para gente 6, 8, 10 anos atrás. O conteúdo do cara ficou chato, pô. Você não consegue mais consumir mesmo. Ao mesmo tempo que a gente também estava comentando sobre outros produtores de conteúdo que se esforçam muito para ser polêmicos e onde falta elemento mesmo, Uhum. falta conteúdo, falta Tenho, forma, né? Então, assim, tenho, eu tenho falado muito no meu Instagram, às vezes, sobre essa questão de conteúdo. Tenho colocado alguns modelos de conteúdo para as pessoas darem uma olhada. E eu tenho feito o trabalho mesmo de falar, olha, galera, olha o que dá para vocês fazerem. Pega aí a tua estratégia, pega o teu objetivo e olha os formatos que tu pode explorar, né? E aí eu vejo muita gente, às vezes, resistente a isso e falando, de vez em quando eu tomo umas porradas lá, tipo, isso aí é enfeitar pavão, isso aí não é coisa de político. Político tem que trabalhar de verdade, isso aí é coisa de quem quer firula. Aí eu falo, cara, você não entendeu o que está acontecendo. Não adianta, eu não estou falando do trabalho, não estou julgando governabilidade, eu não estou julgando o processo de se o cara é bom, se o cara é ruim. Estou falando que para comunicar, para conseguir que a tua mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis, você tem que se adaptar a isso que tu falou, que vamos chamar de novo normal. Tem que ter um vídeo com tela cortada, tem que ter um vídeo que introduz de uma forma diferente. Porque se você fizer aquele vídeo paradão, dando a notícia, não vai, tua comunicação vai ficar fraca, né, Paulo? Eu acho que essa não, que é a grande. eu gosto muito dos teus vídeos, aqueles vídeos que você fica cortado, né? Que você fica na parte de cima e que embaixo são aqueles vídeos prazerosos, né? É uma coisinha sendo feita, construída, é o bolo sendo decorado. Aliás, o Boulos usou isso. Outro dia, num vídeo dele, eu lembrei de você, tinha que ter te mandado. Porque é isso, cara. O que acontece? Por exemplo, voltando na questão da atenção do público, né? Se você dá uma atenção, se você dá um estímulo escrito, isso vai ter um nível de atenção. Se você der um estímulo escrito e visual, isso vai ter um outro nível de atenção. Se essa imagem for boa e forte, vai ter um nível de atenção maior. Se tiver movimento, vai ter um nível de atenção maior. Se esse movimento tiver inserido culturalmente e acionar partes do seu cérebro que mantenham a sua atenção ali, você tem uma probabilidade muito maior do que aquilo que está sendo dito naquele conteúdo ser efetivamente absorvido. E aí você ainda tem outra coisa, que é a realidade brasileira. O brasileiro lê muito pouco e lê muito mal. Lê coisas de muito pouca qualidade. E aí eu estou falando de dado mesmo, de comparativo América Latina, de comparativo CDE. Qualquer pessoa que já pisou no Uruguai, no Chile ou na Argentina tem noção do quanto o Brasil fica atrás em termos gerais, assim, né? Tô falando na média ali, da população em termos de cultura, de leitura, de consumo, que é uma característica brasileira. Assim, você tem, sei lá, quase 20% da população não lê uma página por mês. É um negócio de maluco. Então, você também tem essa dinâmica na qual a gente está inserido, que é extremamente cruel, que as pessoas mal sabem ler. Quem acompanha comentário na internet, você vai ver, as pessoas não sabem escrever. Porque não sabem escrever porque não leem. E isso é um ciclo extremamente complicado de ser superado. E aí o que eu sempre falo com esse pessoal que vem com esse mesmo discurso que você está
trazendo, né, Márcio? Porque assim, cara, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer o trabalho mais incrível do mundo. Se você não souber apresentar este trabalho, que inclusive é uma crítica que eu faço muito ao próprio governo federal, que assim, eu acompanho muito o governo federal, sou um cara de esquerda, então assim, eu vejo muita coisa legal que o governo faz. As pessoas não sabem que isso está acontecendo. Às vezes, os beneficiários não sabem que isso está acontecendo. Sabe? Que vai ter poupança para estudante de ensino médio. Às vezes a pessoa fica sabendo mais disso pela Tabata do que pelo governo federal. Pô. Assim, Pelo é, comunicação, né? O método de comunicação dela funciona, e aí ela entrega. capitaliza mais do que o próprio governo. É isso. É isso. Quem está muito resistente a entender essa mudança, a entender. A gente falou isso ontem aqui, eu falei com a Natália, né? A Natália até trouxe um conceito muito legal sobre o voto do jovem, né? O que é o jovem, né? O que a gente está falando de jovem? Jovem o corte hoje está muito maior do que alguns anos atrás. O corte do jovem hoje é o cara de 16 até o 35. O cara tem o tipo de consumo de conteúdo dele é parecido. Ele pode ter conceitos de vida diferentes, mas a nível de consumo, até mesmo de consumo digital, quanto consumo de vida mesmo, o garoto de 16 anos que é um Nike Air branco. O cara de 35 que é um Nike Air branco também. Então, é muito importante entender isso para poder entender sobre distribuição de conteúdo, né? O conteúdo ele é distribuído de formas diferentes de acordo com o formato que você escolhe, de acordo com a headline que você decide. E o Paulo falou aí também muito legal essas etapas que você vai colocando dentro da edição de vídeo, ou até mesmo dentro do. Vamos colocar o estático, vamos falar do estático também? Vamos lá, para não ficar muito nessa questão de vídeo. Quando tu cria um carrossel, eu sempre falo, né? Vou criar um carrossel. Onde tem que estar a minha atenção no carrossel? Acho que as pessoas já devem ter percebido que o Instagram, quando entrega o carrossel para outras pessoas, geralmente ele não aparece a primeira lâmina, o primeiro card. Geralmente ele entrega o segundo card. Por isso que o pessoal costuma deixar a informação igual o da base. Estou com o da base aberto aqui, e é muito legal, porque tem lá o primeiro card, né, errado humano e tal, e no segundo card já tem o vídeo rolando. Então, se esse card for entregue, a pessoa vai consumir. Então, tem que ter todo esse cuidado com essa distribuição de conteúdo para você não acabar caindo num mar morto e não conseguir engajar. Aí fica culpando o algoritmo, fica culpando o social media, culpa todo mundo. E aí o problema não é isso. O problema é essa parte de criação, né, Paulo? Eu acho que é isso. Não, Conceito de justamente esse. E, cara, por exemplo, no Instagram da base, a gente faz muito carrossel também, né? Eu sou um cara que, assim, a gente já tem muitos vídeos lá da Jovem Pan, então eu tenho feito poucos vídeos e aí tem outros conteúdos que rodam muito bem, como carrossel. O Instagram tem essa característica, né? Na verdade, ele analisa ali o que é, mas ele entrega mais o segundo, Márcio, eu tenho a impressão, quando a capa não é boa. Quando o segundo slide fala mais do que o primeiro, ele acaba entregando mais o segundo, porque as pessoas ficam mais presas no segundo do que no primeiro. O algoritmo entende isso e entrega melhor, né? Mas isso, na verdade, é fruto de uma capa mal feita, né? Muitas vezes. Que quando ela roda direitinho, ele entrega a capa. Por exemplo, esse que a gente fez hoje, do Errar é Humano, lá da menina da Estônia, foi um que rodou super bem e está entregando a capa. Né? Tá inclusive saindo ali da bolha. Mas justamente porque a capa era forte, tem um título forte, tem uma imagem que já fala por si só. Então, tudo isso acaba, de fato, ajudando muito ali. legal. Né? E para a gente também levar na tocada final aqui, é muito bacana também quem está produzindo conteúdo, seja conteúdo para entrada dentro de guerra de narrativa, ou seja conteúdo para tentar atingir ali o pessoal de topo de funil, tem que entender os objetivos e traçar objetivos claros assim. E dentro desses objetivos tem que estar os objetivos digitais também. Hoje eu trabalho muito assim, tá, Paulo? E o Natália ontem falou sobre isso comigo também, foi bem legal. Que é assim, primeiro, conteúdo compartilhável, né? A pessoa não vai querer compartilhar uma coisa chata, uma foto tua. Por que eu vou compartilhar uma foto tua no meu Instagram à toa? Então, o conteúdo compartilhável é o que traga ou informação ou que traga
entretenimento, ou que a pessoa olha aquilo e fala, caramba, isso aqui é tão legal que eu quero compartilhar. E estourar a bolha, né? Estourar a bolha no Instagram hoje, você tá lá naquela barra do explorar. Muita gente às vezes negligencia isso, no sentido de como estar lá naquela barra de explorar. Né? Ter um conteúdo que ele acaba tomando proporções a nível de compartilhamento a ponto de chegar lá. Entender essa questão do algoritmo é muito legal. Então, que eu tô, por exemplo, provavelmente os vídeos do Paulo aqui, ó, os cortes dele, provavelmente foram para a aba de explorar de pessoas que consomem conteúdos parecidos, porque todos eles bateram ali acima de 15K. Então, ter esse objetivo digitais também tem que fazer parte da estratégia. Aí é isso, né? Porque tem formas e formas de entregar um conteúdo. Por exemplo, acabei de postar um meme lá no Twitter, que era assim, é uma árvore sendo entrevistada, e aí ela dizendo assim, eu acho que tem mais é que desmatar mesmo. E aí tá assim, e aí a legenda é tipo, entrevista com uma árvore de direita. Se eu tentar fazer essa mesma fala de maneira técnica, explicando, trazendo dado, trazendo não sei o quê, as pessoas não vão se apegar àquele conteúdo. Então, tem esse, tem esse processo de você pegar aquela ideia e tentar transformar aquilo de uma maneira que seja compreensível para o público. Né? Isso é muito importante. Maravilha. Paulo, recado final, ó, sigam a base, sigam o Paulo, acompanhem ele na Jovem Pan, é bom demais, é sempre uma aula ali, uma aula de conteúdo, uma aula de... É quase um estudo, sabe? Uma coisa assim, muito sociológica, antropológica, ver o Paulo falando na Jovem Pan, é um dos caras hoje mais capacitados que eu conheço a nível lírico, né? E eu gosto muito dele, gosto muito dos conteúdos dele, então sigam ele, por favor. E muito obrigado pela tua participação, viu, Paulo? Sempre um prazer conversar. Vira um bate-papo legal, um debate super, super importante e eu acho que leva muita informação para a galera. Muito, muito obrigado, meu irmão. Uma honra, como sempre. E em breve tem Compol, né? Teremos alguns esse ano. Manaus, Brasília, Salvador, Goiás, Rio. Compol tá no Tem aí, Brasil. vai ter Compol para todo mundo esse ano. Floripa, estaremos lá também. Depois do Carnaval a gente anuncia o Compol Rio de Janeiro. É isso. Estejam preparados. Paulo, muito obrigado, Valeu. pessoal. Muito obrigado quem acompanha a live até agora. E já vou desejar um ótimo Carnaval para todo mundo. Bom Carnaval, meu Um irmão. abraço. Grande abraço.